Muito boa noite, meus caros amigos, que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos. Hoje vamos estudar o capítulo 11, Gênese Espiritual, Princípio Espiritual. Fazendo um breve comentário dos últimos capítulos, que utilizamos aquele vídeo que mostrava a formação do nosso planeta e a formação das formas de vidas existentes na Terra e como o planeta ele se ressignificou no seu processo cíclico de evolução, como vocês perceberam, que houve um processo de uma grande inteligência em trabalhar a formação de forma muito bem organizada para que a vida na Terra explodisse de forma exuberante. E nesses vídeos deu para percebermos que nada é aleatório. Existe um processo de organização que inicialmente imaginamos que há um caos, uma desorganização. Na realidade, o caos e a desorganização é uma organização planejada pelas inteligências superiores que comandam toda a formação de vida no nosso universo, nas diversidades de moradas na casa do Pai, porque não apenas o planeta Terra é uma das moradas, mas há uma infinita diversidade de mundos habitados, e em cada mundo existe um planejamento de inteligências, de seres que já atingiram o ápice da evolução. Pois bem, então deu para vocês perceberem o quão é grandioso Deus, essa inteligência primária, e Jesus, esse governador espiritual que, junto com a sua equipe de espíritos superiores, tudo era planejado para que chegássemos até os nossos dias atuais. O que podemos adiantar aos caros, diletos amigos, que esse processo de evolução, Edivaldo, continuará. Eu vou colocar no final do estudo, aí no grupo, um vídeo de 2 minutos que mostra uma cena do filme Jornada nas Estrelas, a nova geração, aonde tem um diálogo de Picard, que é o comandante da Enterprise, em ter contato com uma forma de vida alienígena que já atingiu um ápice de evolução. E a evolução se deu de dentro para fora, e na medida que o espírito vai evoluindo, a nossa forma biológica, a nossa estrutura genética, ela vai evoluindo. No momento que o espírito evolui moralmente, espiritualmente e eticamente, a nossa estrutura, a cadeia genética nossa, o corpo biológico, ele vai se transformando na medida que o espírito vai evoluindo. E essa cena que eu vou colocar aí no grupo, no WhatsApp, vocês vão ver a última cena do filme, onde a Enterprise, os comandantes da Enterprise,
ele trava um diálogo com essa forma desse ser que consegue alterar a sua própria estrutura genética. É fascinante a gente que estuda a doutrina espírita, estuda a cosmologia, que é o meu caso, e estudamos a ciência espírita, o livro A Gênese. Eu sempre estou fazendo essa comparação com a série de Star Trek, A Nova Geração, né? Então, hoje, nós vamos estudar um capítulo que eu tenho certeza que vocês vão começar a ressignificar a posição de cada um de nós diante da vida, diante da existência. Esse capítulo, princípio espiritual, vocês vão perceber que tudo que vocês viram no vídeo, os estudos dos vídeos, toda aquela formação das mônadas, da pré-história, do homem da pré-história, né, a destruição do planeta, estava sob a gerência de inteligências atuando na genética de todas as formas de vida nesses últimos bilhões de anos de evolução. O barato dessa experiência que estamos vivenciando é que ainda não acabou. Estamos no processo de transmutação genética. Doutora Pollard, uma norte-americana, ela fez uma pesquisa recentemente de que há uma geração de crianças recém-nascidas que ela está trazendo uma alteração e uma cadeia genética a um DNA diferenciado dessa nova geração de crianças que estão vindo ao mundo, não é? E que é uma genética que essas crianças, tem algumas delas que não estão nascendo com dente canino, porque dente canino é o dente, a nossa arcada canina é ainda muito primitiva. E o filme, que é 2 minutos o vídeo, é apenas 2 minutos, vocês vão ficar impressionados com o diálogo. Pois bem, no princípio espiritual, a existência é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração do mesmo modo que o da existência do princípio espiritual. O princípio espiritual é consequência do princípio espiritual, porque o princípio material é uma reação da inteligência ou das inteligências do princípio espiritual atuando sobre a matéria. É, de certa forma, uma verdade axiomática. Ele se afirma pelos seus efeitos, como a matéria pelos que lhes são próprios. De acordo com este princípio, todo efeito, tendo uma causa, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Todo efeito, tendo uma causa, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. E como vocês viram no vídeo, sempre tinha uma causa inteligente movendo todo aquele processo da formação dos mundos, das formas de vidas biológicas. Ninguém há que não faça distinção entre o movimento mecânico de um sino que o vento agite e o movimento desse mesmo sino para dar um sinal, um aviso, atestando só por isso que obedece a um pensamento, a uma intenção. Ora, não podendo acudir a ninguém a ideia de atribuir pensamento à matéria do sino, tem-se de concluir que
o move uma inteligência, a qual ele serve de instrumento para que ele se manifeste. Os sinos que tocam no Santo Antônio Além do Carmo, que são 5 igrejas, e a igreja do Carmo, que fica na Rua do Paço, quando dá meio-dia, o sino dá as suas 12 badaladas. Aí é a hora de eu sair e almoçar. Então, quando dá 12 badaladas, é meio-dia. Ou seja, o sino por si, ele não ia dar badalada sem que não houvesse uma inteligência movimentando o sino. Algumas cidades do interior devem ter sino que o padre vai lá e fica balançando. Já viram os filmes? Que o padre fica lá balançando, blam, 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 ok? Então, é uma inteligência agindo sobre o sino. Hoje, existe tecnologia que é programado, o sino é programado através de uma inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, vamos deixar aqui bem claro, a inteligência artificial não funcionaria sem a inteligência, que é o princípio espiritual de tudo. Quem criou a inteligência artificial somos nós. Sem a nossa criação não existe inteligência artificial. Então, o sino não tem pensamento. Ele ficaria a eternidade parado lá, estático, sem movimentar, se não houvesse uma inteligência para manifestar-se. Então, é exatamente isso que Kardec está mostrando. Pela mesma razão, ninguém terá a ideia de atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. É possível um corpo morto, uma pessoa morreu e o corpo começou a movimentar-se. Salvo exceção do que aconteceu, foi aqui na Bahia, não foi? Foi aqui na Bahia, ou foi aqui em Salvador, não me lembro. Levaram o pobre rapaz, fizeram o velório, a família chorosa, eu acho que foi aqui no interior da Bahia. A família chorosa já tinha passado o atestado de óbito do morto, e depois de algumas horas, 3, 4 horas depois, o homem que estava dentro do caixão, que foi tido como morto, ele começou a respirar e voltou à vida. Isso, na linguagem mais básica, se chama, como é que se diz assim, era uma morte aparente. Vocês lembram de Sérgio Cardoso, que foi enterrado vivo? Milhões de pessoas são enterradas vivas porque é dado clinicamente como morto. A pessoa, o espírito, o princípio espiritual, deixa de existir no corpo quando se corta o cordão umbilical. Quando viemos ao mundo, vocês lembram que quando nós viemos ao mundo, há um cordão umbilical ligando a mãe ao filho. Corta-se, ao cortar, o filho já está no mundo físico. Então, o inverso acontece. Quando corta o cordão umbilical, se vocês estiverem sonhando e vocês perceberem que não tem o cordão energético ligando o seu corpo físico a você, significa que você já desencarnou. Mas enquanto você tiver com esse cabo energético, essa energia, não é, conectada com o perispírito, significa que você ainda está ligado ao corpo físico. Se, pois, o vivo, o homem pensa, é que há nele alguma coisa que não há quando está morto. A diferença que existe entre ele e o sino é que a inteligência que faz com que este se mova está fora dele, ao passo que está no homem a que se faz que se ouve. Ou seja, o que faz o sino mover é uma inteligência que está fora, movimentando o sino. Mas não, enquanto a nós, o que nos faz a vida é que existe um princípio vital, o princípio espiritual conectados conosco em todas as formas energéticas, em todos os chakras,
célula a célula, 10 trilhões de células. Vamos ser bem exatos? 10 trilhões de células que compõem o nosso corpo físico, e o corpo energético está conectado a esses 10 trilhões de células. São camadas energéticas. Eu não me lembro se eu já dei uma aula aqui sobre perispírito, que eu acho que valeria a pena eu dar uma aula através de imagens e mostrar a vocês quantos corpos energéticos nós possuímos até chegar ao perispírito, não é? Então, o princípio espiritual é corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser visto, que não se poderia conceber a soberana inteligência a reinar pela eternidade afora, unicamente, sobre a matéria bruta. Lembra que os primeiros vídeos que vimos, o planeta estava naquele processo de ebulição, as mônadas nas profundezas do mar, os protoplasma, houve um processo genético de modificação até chegar ao que nós somos hoje. Lembram? A forma humana foi mudando nesses últimos 500 mil anos. O homem de Neandertal, o Homo habilis, e hoje nós estamos como o Homo sapiens. Sapiens. Nós estamos, nós não somos. Nós estamos passando a fase como o Homo sapiens, porque lá no futuro, daqui alguns milhares de milênios no futuro, nós não seremos mais o Homo sapiens. Teremos outra consciência, como vocês vão ver nesse vídeo que eu vou disponibilizar aí no grupo do WhatsApp. Né? Então, a matéria bruta, como não se poderia conceber, que um monarca terreno, durante toda a sua vida, reinasse exclusivamente sobre pedras, não se podendo admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade. A justiça, a bondade, inúteis seriam essas qualidades se ele as houvesse de exercitar somente sobre a matéria. A justiça divina, os atributos essenciais da divindade, é uma lei natural. Ela é incorruptível. As leis humanas, elas são alteradas, mas a lei divina, ela é intocável, ela é inviolável. Você é criador das tuas fatalidades. A fatalidade humana é criação do homem. O livre-arbítrio é criação da lei divina. Então, não vamos nos lamentarmos, porque a fatalidade não é de Deus, é sua. É você que cria a tua fatalidade. Mas o livre-arbítrio é uma das leis divinas que lhe proporciona o livre-arbítrio para você, com esta ferramenta, vamos dizer assim, do livre-arbítrio, você vai usar ao seu bel prazer. O livre-arbítrio parte da tua consciência. E a Deus, ele se manifesta através de você na sua consciência. Mas a fatalidade é criação humana. E vamos responder pelas próprias fatalidades que criamos. Eu vou até o item 5. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom a criar seres inteligentes e insensíveis para lançá-los ao nada após alguns dias de sofrimento, sem compensações, a recrear-se na contemplação dessa sucessão indefinida
de seres que nascem sem que o haja pedido. Pensam por um instante apenas para conhecerem a dor e se extingue para sempre ao cabo de efêmera existência. Tudo está em evolução. Desde um aracnídeo, aquela aranha, quando nós esmagamos uma pequena aranha, uma formiga, ali sai o princípio vital, o fluido. Em uma sessão mediúnica, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na reunião mediúnica, quando o médium esmaga uma aranha, e nesse momento Kardec diz: alto lá, você acabou de esmagar uma aranha. Estamos observando um fluido, uma energia deixando aquele corpo esmagado de uma aranha, de uma barata, de uma formiga, de um gato, de um cachorro, de um ser humano. O princípio sai. Não é? Foi por isso que Brad Pitt, o personagem de 7 anos no Tibete, esse ator americano fez um personagem de um alpinista e ele passou 7 anos no Tibete, ao lado do garoto Dalai Lama. E o menino Dalai Lama, aos 12 anos, pediu ao alpinista, interpretado por Brad Pitt, que fizesse um cinema. E ele começou a arranjar um espaço externo para a construção das paredes do cinema. E quando ele começou a cavar, os monges disseram: alto lá, aqui você não pode cavar. Não vês que você está cavando e está matando as minhocas? Mas o que é que tem a ver as minhocas? Você está matando as minhocas. Para você construir aqui, você vai ter que tirar minhoca por minhoca e colocar as minhocas em outro local. E o alpinista perguntou por quê, e ele respondeu: porque as minhocas são nossos irmãos em humanidade, em evolução. Ali existe um princípio espiritual em evolução. Foi o que os monges responderam ao alpinista, interpretado por Brad Pitt. Essa é uma das cenas desse filme maravilhoso, 7 anos no Tibete. Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam de parte de Deus uma crueldade sem objetivo. Eis porque o materialismo e o ateísmo são corolários um do outro, negando o efeito, não pode eles admitir a causa. O materialismo que nos cega, que provoca a ganância, o egoísmo, a matança, por conta do apego do materialismo, é, pois, consequente consigo mesmo, é consequência da nossa inferioridade moral. Eu vou ler até apenas o item 5 e vou abrir para as perguntas. É inata no homem a ideia da perpetuidade. Perpetuidade. Olha aqui, o item 4. Estão me acompanhando? Item 4. É inata no homem a ideia da perpetuidade do ser espiritual. Essa ideia se acha nele em estado de intuição e de aspiração. E como eu gosto de provocar Suzana, né? Eu vou provocar Suzana e quando eu concluir eu vou querer que Suzana me responda a minha provocação que eu vou fazer. É porque ela tem intimidade de ficar provocando minha amiga Suzana. Me lembre, viu, Suzana, que no final de estudo eu tenho um convite para todos vocês lá para Itaparica. Eu quero convidar vocês para a Semana Espírita lá de Itaparica. Me lembre aí, viu? Então, assim, preste bem atenção, Suzana e amigos.
é inata no homem a ideia da perpetuidade do ser espiritual. Essa ideia se acha nele em estado de intuição e de aspiração. O homem compreende que somente aí está a compensação às misérias da vida. Essa a razão porque sempre houve e haverá cada vez mais espiritualistas do que materialistas e mais devotos do que ateus. A ideia intuitiva é a força do raciocínio do espiritismo que junta a ação dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual, da sua sobrevivência, da sua imortalidade, da sua individualidade. Cada um de nós somos um ser único no universo. Edivaldo Tavares, que está aí com a camisa do Bahia, ele é único. O ser, a consciência, preste bem atenção, Edivaldo, a consciência que ora se manifesta na personalidade que é momentânea. Edivaldo é uma personalidade que tem uma identidade, nome Edivaldo, data de nascimento, usa uma camisa momentaneamente do Bahia, tem uma residência fixa na capital baiana, ele é uma das infinitas personalidades que Edivaldo já teve. A consciência que é o ser espiritual, ele transita pela linha do tempo da eternidade. Existe uma legião de infinitas personalidades dentro de Edivaldo, dentro de Jamisney, de Susana, de Valdeci, de todos nós. Nós somos um personagem nessa atual existência, buscando através desse personagem da vida real o nosso burilamento evolutivo espiritual. Mas a consciência atravessa a linha da eternidade. Então, nós sobrevivemos à imortalidade sempre. O que se desagrega no túmulo é a desagregação deste corpo tecnológico. O corpo biológico é uma tecnologia para os padrões do nível evolutivo em que nós nos encontramos, é uma ferramenta extraordinária, uma tecnologia extraordinária, com a composição química, biológica de 10 trilhões de células, mantido por uma organização simétrica, sob a influência dessa consciência que momentaneamente está se manifestando. Torna precisa e define o que aquela ideia tinha de vaga e de abstrato. Mostra o ser inteligente a atuar fora da matéria, quer depois, quer durante a vida do corpo. São a mesma coisa o princípio espiritual. Eu vou terminar aqui no item 5. São a mesma coisa o princípio espiritual e o princípio vital, partindo, como sempre, da observação dos fatos. Diremos que, se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria certa razão para que os confundíssemos. Mas, havendo como há seres que vivem e não pensam, quais as plantas, corpos humanos, que ainda se revelam animados de vida orgânica, quando já não há qualquer manifestação de pensamento. Eu vou falar mais sobre as plantas.
uma vez que o ser vivo se produzem movimentos vitais independentes de qualquer intervenção da vontade, que durante o sono a vida orgânica se conserva em plena atividade, enquanto a vida intelectual, por nenhum sinal exterior, se manifesta. É cabível se admita que a vida orgânica reside no princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual, que é inerente ao espírito. Eu grifei isso aqui para ficar bem claro. Né? Ora, desde que a matéria tem uma vitalidade independente do espírito, e que o espírito tem uma vitalidade independente da matéria, é evidente, aí ele vai concluindo aqui esse item, é evidente se torna que essa dupla vitalidade repousa em dois princípios diferentes. Né? Olha que coisa interessante. A planta, ele tem um princípio, já foi provado cientificamente que quando nós colocamos músicas clássicas, Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach, as músicas clássicas de Beethoven e outras músicas, tocadas dentro de uma residência onde tem algumas plantas, há uma reação das plantas. Elas captam as vibrações da melodia, porque a planta, ela tem o seu corpo energético, o seu campo áurico, a aura, a luminosidade, a energia. Toda a matéria é um estado de energia condensada. Então, o corpo humano, o que é o corpo humano? Um estado de energia condensada. O que é as plantas? Um estado de energia condensada. E quando há uma vibração de uma melodia que conecta-se com o cosmos, você entra em faixas de energias superiores, a planta capta e ela tem uma vitalidade quando ela é muito bem tratada. Agora, quando você coloca a música de baixo padrão, mexe com os teus chakras, como também mexe com a cadeia genética das plantas. E ele está deixando bem claro, eu vou concluir aqui e abrir aí para vocês. Né? Ora, desde que a matéria tem uma vitalidade independente do espírito e que o espírito tem uma vitalidade independente da matéria, evidente se torna que essa dupla vitalidade reposa em dois princípios diferentes. Ou seja, eu estou tomando vitamina. Né? Meu filho, no Dia dos Pais, foi muito engraçado o presente que eu ganhei no Dia dos Pais. Edivaldo, meu filho chegou aqui em casa, meu pai, ele trouxe um presente, meu filho está com 34 anos. Ele já me deu um presente ao longo da minha vida. Eu já ganhei vários presentes de meu filho, dos meus dois filhos, no Dia dos Pais. Só que, Edivaldo, o presente que eu ganhei foi algo assim único e que eu adorei o presente. Ele virou para mim e me deu uma caixa com 60 cápsulas de vitamina. Aí eu perguntei ele, por que você está me dando isso de presente Dia dos Pais? É uma caixa com 60 cápsulas de vitamina, que tem várias vitaminas, e ele me respondeu. Meu pai, ele não mora comigo, ele já tem a vida dele. Meu pai, a última vez que eu vi o senhor, eu achei o senhor tão abatido, mas tão magrinho, que eu resolvi lhe dar essa caixa, um remédio de vitamina C para o senhor se recompor. Só que agora eu estou vendo o senhor sem camisa, eu estou vendo que eu me enganei, que o senhor está muito bem, mas adorei o seu presente. Onde é que eu estou querendo chegar? Cuidem do corpo. O corpo é um instrumento que precisa ter a sua vitalidade. Se você não cuidar do teu corpo,
não cuidar da minha voz, como é que eu vou dar aula? Então, há momentos de se cuidar do corpo, há momentos de se cuidar da alma. Então eu diria, cuide da alma e do corpo simultaneamente. Jesus, ele foi o biotipo humano mais perfeito que pisou sobre o orbe da Terra. Ele não tinha nenhum defeito genético. O padrão genético de Jesus era perfeito. A arquitetura genética para a formação do corpo de Jesus, como a gente vai ver aí lá nos capítulos sobre os milagres de Jesus, sobre o corpo energético de Jesus, a gente vai aprofundar mais esse assunto. Biologicamente ele não tinha rinite alérgica, ele não tinha nenhum tipo de doença, não há registros de doenças em Jesus. Mas nós somos enfermos, porque a alma, não é, que se manifesta nesse instrumento que é o corpo, ele sempre está tendo alguns desvios morais. As nossas doenças, ela tem como consequência os nossos desvios morais. É esses desvios morais que deixam cicatrizes no corpo espiritual, que por sua vez reflete no corpo físico. Então, vitalidade no corpo físico, vitalidade espiritual. A vitamina do espírito é a oração. A vitamina no corpo físico é a cápsula que meu filho me deu para me manter. É cuidar da saúde, cuidar do corpo, fazer ginástica, andar de bicicleta. Ok? Então, eu vou deixar para ler o item 6 na próxima semana e nós vamos comentar aí. Agora, pode falar, Suzana, a todos vocês. Boa noite, pessoal. Não, eu levantei a mão naquela hora, porque eu queria saber qual era o capítulo que a gente estava lendo, e a parte. Mas já fui me informar. Aí eu tenho três observações pequenas, não, você até já conhece, mas a Edivaldo, por exemplo, que nunca participou, Raqueline, Dalva, que nunca esteve aqui na época, você fala do aracnídeo, né, que tem o princípio vital, né? E a barata, gente, A mesma coisa. que não é para matar barata, não. Porque, viu, Edivaldo? É que um tempo atrás, ano passado, eu tinha dito a Suzana que todas as formas de vida animal ela tem uma vitalidade, ela tem uma energia. E aí eu brincando com Suzana, só Suzana, todas as vezes que você esmagar uma barata, o fluido vital da barata está saindo e você está assumindo um compromisso kármico. Já pensaram nisso? Então, Vocês já pensaram nisso? agora, Oh, Deus. preste bem atenção. O grande astrônomo Camille Flammarion, que foi um dos maiores astrônomos do século XIX, na França. Ele foi um dos colaboradores, ao lado de Kardec, para a construção da codificação espírita. Camille Flammarion iria escrever uma série de livros. Dentre uma das obras espetaculares que eu indico a vocês, que é Deus na Natureza. O livro Deus da Natureza, que foi um dos livros que nós estudamos aí com a nossa querida amiga Kessia Teles, ele fala desses princípios espirituais em todas as formas de vida. Esse livro que já estamos terminando de estudar, A Visão Sim. Sistêmica da Vida. Baixa um pouquinho. Foram, foram 2 anos e 6 meses. Tá acabando agora. Eu não comprei ainda. dois anos e seis meses estudando esta obra que é de Fritz Jof Capra e Pierre Luigi Luiz, uma concepção unificada e suas implicações filosóficas, políticas, sociais e econômicas. Nesta obra, é uma obra de sociologia, de ecologia,
E nós, é um livro que foi indicado pela própria ONU. A ONU utilizou o livro A Visão Sistêmica da Vida para os grandes ecologistas, para os maiores sociólogos e políticos da atualidade. Acessou esse livro e o nosso desafio, meu e da Kessia, era fazer uma relação com a visão sistêmica da vida com a visão sistêmica espiritual do universo. E neste livro há um capítulo que o Capra repete o que ele já tinha comentado em outras obras, que ele diz assim: nós não evoluímos no planeta Terra. Preste bem atenção o que Capra diz neste livro e como na outra obra dele, que é Conexão Oculta. Então ele diz o seguinte: nós não evoluímos no planeta Terra. Ele deu uma pausa e disse: nós evoluímos com o planeta Terra. O Fritz Joff Capra, ele esteve no início do século XXI aqui em Salvador, no Hotel Fiesta. Eu tive o privilégio de assistir o Fritz Joff Capra afirmar o que ele tinha dito nesse livro anterior, Conexão Oculta. Nós não evoluímos no planeta Terra. Ele deu uma pausa e concluiu: nós evoluímos com o planeta Terra. Tudo indiano, né, está em evolução. Oi? Ele é indiano, né? Não, o Capra, acho que ele é inglês. Ele é inglês, não é indiano não. Fritz Joff Capra não é indiano não. Ele é irlandês, algo assim. O que ele quis dizer que tudo que está na Terra está em evolução. Há um princípio energético, há um capítulo nesse livro. A gente está terminando de estudar o livro, mas eu estou fazendo uma nova leitura do livro agora. Não é? Inclusive eu gravei alguns capítulos e coloquei aí no grupo. Não é? Tudo, o princípio espiritual que ele diz aqui, a era dos seres humanos, ele fala aqui de temas assim, é um livro com 562 páginas e foram mais de 2 anos estudando essa obra monumental. Então, o que eu quero concluir é que o que nos resta é usar a sabedoria do monge Anser Grum, esse monge alemão. Ele ainda está entre nós. Eu fiquei fã desse monge quando ele escreveu uma obra monumental, O Amor como Revolução. E há um capítulo desse livro, de Anser Grum, que ele vai dizer que até o átomo, quando se une a outro átomo, é um princípio de inteligência sendo manifestado por uma onda energética chamada amor. Que tudo está envolvido por um campo energético de amor. Tudo que existe no planeta Terra, todas as formas de vida que existem na Terra, os bilhões de espíritos que habitam a psicosfera espiritual da Terra, em regiões que vai das regiões das crostas mais profundas da Terra, o que nós chamamos de inferno, que existem regiões tenebrosas nas entranhas do planeta Terra, no plano espiritual, é evidente. As regiões do umbral, as colônias espirituais são bilhões de espíritos em faixas de evoluções diferentes. E nós, tudo está envolvido por uma epiderme energética do amor. O que vocês estão vendo aí, as guerras, as insanidades humanas,
Eu vou responder a vocês com um questionamento que meu filho me fez hoje pela manhã por telefone. Meu pai está vendo o que está acontecendo na faixa de Gaza? Estou acompanhando, Gabriel. O que podemos sentir, meu pai, por esses homens, por tudo que está acontecendo no Brasil, essas guerras, e aí eu pontuei para ele. Também na África, Gabriel. Não se fala da África, mas está tendo muitas tragédias. Sabe qual foi a resposta que meu filho me disse? Meu pai, qual é o sentimento que a gente deve ter? Ele fez a pergunta e ele mesmo respondeu. E eu encerro com a resposta de meu filho Gabriel, que tem 34 anos e está fazendo doutorado em História. Ele me disse, meu pai, o sentimento que eu tenho é de compaixão por esses homens. Compaixão. Rezem. Misericórdia. Meu filho disse exatamente o que Jesus disse na cruz. E quais foram as últimas frases que Jesus pronunciou no Monte do Gólgota, no final de tarde? Fora das muralhas de Jerusalém. Pai, perdoam, pois eles não sabem o que estão fazendo. Traduzindo para uma linguagem melhor, misericórdia, Pai, por essa humanidade, porque eles não sabem o que estão fazendo. Misericórdia, porque essas ações que vocês estão vendo aí vai ter consequências. Cada um vai colher o que está plantando. Se você plantar rosas, você vai colher rosas. Se você planta espinhos, você vai colher espinho. E qual é o sentimento que a gente deve ter por esses homens? Por Trump, por Bolsonaro, Netanyahu, Putin. Eu estou falando esses, Lula, Zelensky, os que estão aí na Emmanuel Macron. Compaixão, porque cada um é senhor do seu próprio destino. Não vamos emitir energias de ódio, de raiva. Quando a gente emite energia de ódio, de raiva, ela vem numa proporcionalidade, velocidade maior sobre nós mesmos. Se você emite, quando eu vi Bolsonaro, alguém dizendo que ele estava muito debilitado por tudo que ele fez, não é? Compaixão. Muita compaixão. O que é que a gente pode dizer? Compaixão. Eu vou indicar uma leitura para o final de semana para vocês. Leiam um capítulo do livro Nosso Lar, capítulo 46. A missão da mulher. André dialogando com a mãe. Mãe, era 1940, na colônia espiritual Nosso Lar. André se encontra com a mãe e a mãe diz, André, eu vou reencarnar. O calendário marcava setembro de 1940. Mamãe, você vai reencarnar. Porque a mãe de André Luiz é um espírito muito mais evoluído do que André Luiz. A mãe de André Luiz, ela reside em uma colônia espiritual muito mais evoluída do que a colônia espiritual Nosso Lar. E ela se encontra com o filho nessa colônia Nosso Lar e diz, André, eu vou reencarnar. Eu vou reencarnar porque seu pai se encontra no umbral junto com as 3 amantes. Ele se comprometeu com as 3 amantes. Mas você vai reencarnar, mamãe?
e vai voltar para a região das sombras. Sabe qual é a região das sombras que André Luiz estava se referindo? O planeta Terra. Isso em 1940, há exatos 85 anos atrás. E ela disse sim. Mas e quanto elas, as entidades femininas obsessoras, mamãe? O que vai ser feito delas? Aí a mãe de André Luiz sorriu e disse: André, eu vou recebê-las como filhas. Ele tomou impacto. Mas mamãe, por que você está fazendo isso? Por amor. Ela reencarnou em 1940, 2025. Ela tem a idade de minha mãe. Minha mãe tem 85 anos. Quem nasceu em 1940 hoje está com 85 anos. Minha mãe tem 85 anos, eu tenho 64 anos. Muito provavelmente a mãe de André Luiz, se ainda estiver viva, está com 85 anos. Ela, as 3 filhas que eram amantes do seu marido, muito provavelmente pode ter a minha idade, entre 64, 55, 58 anos. E ela ainda disse, André, você continuará até um certo ponto aqui na colônia espiritual, porque eu preciso da tua ajuda. Em um futuro distante, todos nós estaremos reunidos. Ela reencarna em 1940. André Luiz é o quê mesmo de Chico Xavier? Que vem psicografando. As últimas psicografias de André Luiz através do Chico Xavier foi até a década de 90, pouco anos antes dele desencarnar. Então significa que a mãe de André Luiz, que reencarnou, provavelmente, muito provavelmente, ela se tornou espírita. E essas filhas mulheres, que eram amantes do seu marido, ela casa mais uma vez com o marido traidor e ainda traz as 3 amantes como filha. Isso é o quê? Amor, que está acima dos egoísmos humanos. São de espíritos do quilate, de uma mulher dessa, de uma entidade feminina que já atingiu um ápice de evolução. Então, tá aí a mensagem de hoje, não é? Algumas considerações? Ou podemos encerrar? Pois não. Dá tempo para falar? Pois não. Eu queria fazer 2 observações. A primeira é sobre o que você falou de Edivaldo Tavares. Eu, no meu entendimento, eu acho que o espírito Edivaldo é uma individualidade. Agora, Edivaldo Tavares, claro, eu devo ter várias máscaras que são minhas, como é que chama, minha persona. Aí está dentro do padrão do que eu acredito. Agora, tem uma coisa que eu ainda não consegui entender bem, foi quando você falou que a fatalidade é nossa. Aí eu faço um questionamento. É um acidente coletivo. Eu venha desencarnar, fui eu quem causei essa morte coletiva, já que você disse aí que a fatalidade é nossa. Eu seria a causa dessa morte coletiva. Olha, mas primeiro, quando eu disse a você, eu estou me referindo a todos nós, viu? Sim, é isso, todos Todos nós. nós. Então eu Quer vou dizer, eu, ler. Edvaldo, vi essa fatalidade, ou Ah, foi ideia de todos que estavam naquele acidente coletivo? Todos os que estavam no acidente, desculpa eu tomar a palavra, todos os que estavam no acidente estavam programados para falecer daquele jeito. Não é isso, James? Com certeza. Aqui foi. Exatamente. Eu vejo aqueles acidentes de avião, por exemplo, eu me lembro aqui mais na minha memória, os Mamonas Assassinas. Todos eles foram para o avião, menos um. Teve um outro acidente de avião que todo mundo morreu, menos um. Então, era um resgate, digamos assim, coletivo, né, James? Edivaldo, meus amigos, essa frase está nesse capítulo do livro Nosso Lar. A renúncia de uma mulher, que é a história da mãe de André Luiz. É ela que diz isso, ela responde a André Luiz. O livre-arbítrio é Deus, a fatalidade é humana.
Frase da mãe de André Luiz na coluna espiritual Nosso Lar. Por que, Edivaldo? Em 62, início dos anos 60, na cidade de Niterói, tinha um circo de lona gigantesco. Tinha mais de 400 pessoas nesse circo, assistindo os espetáculos. Naquela época, Dr. Ivo Pitangui, que mais tarde se tornaria um dos maiores cirurgiões do mundo, cirurgião plástico, ele era médico residente em Niterói. O circo pegou fogo com mais de 400 pessoas debaixo de uma lona gigantesca. Milhares de pessoas morreram carbonizadas, presas naquele circo. Foi uma tragédia nacional. A imprensa na época, o jornal, a revista O Cruzeiro, a revista Fatos e Fotos, a TV Tupi na época, não é? Os diários associados na época, a imprensa da época, não é? O Repórter Esso também abalou o Brasil. E alguém foi entrevistar Chico Xavier e perguntaram a Chico, em um dos programas de rádio na época, qual foi o motivo daquela fatalidade. Aquela fatalidade coletiva de reunir aquelas mais de 400 pessoas ali mortas. Chico respondeu: meus queridos irmãos, ali estavam reunidos almas no mesmo estado energético de comprometimento de uma vida pretérita muito distante. Ali estavam reunidos uma parcela de alguns espíritos reencarnados no Brasil, que eles viveram ao tempo de Jesus, no Coliseu Romano, e quando tinham os espetáculos circense em Roma, onde se queimavam os cristãos vivos, e esses romanos aplaudiam quando viam os cristãos sendo devorados ou sendo queimados vivos. Milênios se passaram, a atitude que nós praticamos ficará indelevelmente na nossa consciência. Até que um dia você vai prestar contas da sua ação, da sua atitude. Que fatalidade aconteceu. Então a fatalidade é consequência de ações que nós fizemos no passado. Por que, Edivaldo? Hoje é 22 de agosto de 2025. Suzana sabe dessa história que eu já contei aqui. Por que hoje eu estou falando com você, Edivaldo? Eu estou com 64 anos. Mas com 18 anos de idade, eu me afoguei na praia de Piatã. A onda me levou para o alto mar e eu me afoguei. Eu fui para o fundo do mar. 2 salva-vidas me tiraram de lá. Eu tinha 18 anos, eu estava morrendo e as únicas lembranças que eu tenho foi: eu estou morrendo jovem, com 18 anos. Eu lutava, aí entra o instinto, isso é natural, o instinto de sobrevivência. Eu nadava, eu não conseguia ter mais forças, eu comecei a sentir dores no braço, nas pernas, a correnteza, ali na praia de Piatã. Isso em 1980 mais ou menos. Eu fui levado para o alto mar, eu pedia socorro, e aí as únicas lembranças que eu tenho, que eu dizia: é verdade, eu estou morrendo com 18 anos e minha família vai ficar desesperada. Aí eu fui para o fundo do mar. Eu desci. Quando eu desci, eu só me lembro que eu vi alguém me puxando. Eram 2 salva-vidas e me levaram para a praia. Aí me jogaram no chão, fizeram todo aquele processo de reanimação
18 anos, Edivaldo, para 64 anos. Quantos anos tem? Tem mais de 40, né? James, Hã? James, eu estou rindo aqui Não, porque deixa eu concluir. Quantos anos tem? 40 e tantos anos. Significa que não era para eu desencarnar afogado. Que eu estou na minha moratória. Cada um de nós temos uma missão. Meu pai, nós temos casa em Dias Dávila. Meu pai já desencarnou há 30 anos atrás. Quando meu pai estava construindo a casa em Dias Dávila, eu disse a ele: meu pai, não viaje sexta-feira para Dias Dávila. Deixe para ir no sábado que eu levo o senhor de carro. Ele: tá certo. Ele não foi de ônibus, ele foi de carro comigo. Quando foi no sábado de manhã, saiu no jornal: o ônibus que saiu da rodoviária de Salvador para Dias Dávila teve um acidente que matou inúmeras pessoas. E meu pai estaria nesse carro. Perceberam que tudo que acontece conosco é ações e atitudes que criamos, se não no presente, no passado. eu, eu só vou falar para antes que já está no horário. É o seguinte, quando você começou a falar dessa história de Piatã, eu me lembrei, imediatamente comecei a rir, porque em Piatã, uma vez eu e um grupo de colegas de trabalho resolveu jogar bola em Piatã, na praia. E de repente, tomando uma cerveja junto, eu saí para nadar, que eu gostava de nadar, que eu morava aqui perto de praia, aqui na Cidade de Baixo. Aí fui nadar. Quando chegou um determinado momento, eu senti que a onda começou a me levar. Eu só fiz uma atitude, é que eu olhei para cima e nessa olhar para cima, eu pedi a Deus. Mas a onda era tão grande, mas eu consegui boiar e remar boiando. Eu cheguei na areia e ninguém me socorreu. Mas eu comecei a olhar para mim, meu corpo estava como um náufrago. A calça do trabalho estava toda rasgada, que não era jeans. Então isso eu vivi um momento de risco de morte, tanto que minha roupa rasgou. E essa não é a primeira vez. Já são mais de 2 vezes que eu quase morro afogado, mas não morri. Escapei ileso, como diz por aí. Agora, o seu caso foi Não coincidentemente. tome banho de mar, nem na beira, viu? Não tome E, mais banho de mar, nem na beira. então eu ri, não foi um riso de. Foi a coincidência, né? Que diz que existe, mas não foi coincidência. Então, foi Pois é. na mesma praia de Itapuã, ou de Piatã, que aconteceu isso comigo. Então, meus queridos irmãos, nós vamos encerrar dizendo o seguinte: a praia de Piatã, lá tem uma corrente marinha que puxa. Essa corrente que me puxou, provavelmente puxou Edivaldo. Eu Foi outra, estava mais forte. jogando, eu estava jogando frescobol, a bolinha caiu na praia e quando caiu dentro da corrente eu fui pegar e ela me levou. Então, se hoje nós estamos aqui, se eu tivesse desencarnado aos 18, eu não teria tido filhos, eu não estaria aqui conversando com vocês. A Não história teria seria outra. aprendido mais, né? Hein? E não teria aprendido mais. Pois é, eu não me tornaria professor, não é? Meus queridos irmãos, muita paz. Na próxima semana vamos estudar o item 6 do capítulo Princípio Espiritual. Você viu aí que esses 5 itens deu muito estudo. Então, agora os estudos vão ficar ainda muito mais fascinantes sobre hipóteses sobre a origem do corpo humano, encarnação dos espíritos, não é? Vamos abordar esse tema, a encarnação do espírito que é abordado, reencarnações, emigrações e migrações dos espíritos. Eu vou falar para vocês de onde veio Susana, né? Imigração. Susana é oriunda de outra. Eu estou fazendo uma pesquisa para descobrir de onde é que Susana é. Que eu tenho uma sensação que Susana é de outra galáxia, ela não é daqui desse Hoje eu terra. estava numa farmácia, viu? E aí um rapaz falando, porque fulano apareceu aí uma pessoa trans, né? Um homem trans. E aí eu pensei comigo, eu sou transhumana, eu não nasci humana. Tá vendo?
Gente, Eu me transformei em humana. Boa noite, gente. Boa bom. noite. Então, Dona Dalva, prazer em ter a senhora aqui, Dona Dalva, a Daílza, Dayala Barreto, Selma, seja bem-vindo, Cisen, a Daílza, Valdecir, Roqueline, Rafael, Valdecir, enfim, a todos os companheiros. Na próxima semana estaremos com os nossos estudos. Eu só vou pedir um tempinho a vocês para que eu faça a edição aqui do vídeo de 3 minutos, que eu vou mandar para o grupo, e eu gostaria imensamente que vocês assistam, é apenas 2 minutos, e coloquem no grupo comentários dessa inteligência que atingiu seu ápice de evolução, que é um dos personagens do filme Jornada nas Estrelas, a nova geração. Forte abraço a todos e até a próxima semana. Gratidão. Ah, sim, peraí, por favor, já estava esquecendo. Ó, Suzana, quem estou convidando a todos, eu estou falando Suzana porque Suzana já esteve lá. Dia 3 de outubro, nós vamos ter a abertura da Semana Espírita em Itaparica, que vai ser na própria cidade. Sexta-noite vai ter a presença da nossa querida Cássia Guiado, sábado pela manhã, Naum Castro, Nadijane, as palestrantes. Sábado à tarde nós vamos ter João, que é lá da cidade de Santo Antônio de Jesus, coordenador da Juventude Espírita. Na sexta-feira à noite eu vou fazer a abertura, que o tema é Quando Voltar a Primavera, e nós vamos ter a grande cantora que participou do The Voice Brasil, que é Clara Sintra, que é lá de Itaparica. Então todos vocês estão convidados, eu vou mandar aí o card, ok? Quem desejar ir, sinta-se à vontade. Forte abraço a todos. Mande sim. Se der, eu vou. 3 de outubro, né? 3 e É um 4 sábado. é sexta à noite e sábado o dia todo. Tá bom, Forte obrigada. abraço, meu Boa amigo. noite. Tchau, um abraço. Tchau.